Então, o EO alimentar, quanto mais EOs a gente ganha, mais significa que o mundo mundano nos é menos receptivo e o ambiente espiritual nos é mais receptivo, né? No Ifá, no candomblé tradicional, naturalmente se dão essas proibições para que a pessoa evite tais comportamentos naturalmente. Então, no IFA, a gente vai ver, por exemplo, assim, desde não pode comer ovo, não pode atravessar rua sem linha reta, não pode cruzar rio atravessado e assim por diante. Só que isso, para a nossa sociedade moderna, não funciona mais tanto. Funcionava antigamente quando as pessoas viviam em liberdade. Hoje, por exemplo, se você, através do Yorosumedi, ganhar o EWOD e não atravessar um rio, você não sabe quando atravessa uma cidade se não existe um fio de água canalizado embaixo de onde você está caminhando. Então eu não posso mais hoje simplesmente restringir as pessoas. Uma vez, por exemplo, o EWO de comer ovo, que pode vir por Osamedi, por exemplo, era dado. E ok, hoje o ovo pasteurizado, o ovo em pó, está numa série de alimentos que praticamente impossibilitariam a gente de comer na rua, por exemplo, né? Porque uma vez comer ovo era só comer ovo. Hoje, comer ovo significa ler todos os rótulos possíveis para ter certeza que está escrito ali, não contém ovo, né? Então a gente também tem que entender que algumas coisas hoje não podem mais ser simplesmente proibidas. E outra, antigamente era tudo muito escravagista, muito subjugado às pessoas. Então as pessoas simplesmente paravam de comer e não perguntavam. E aí, naturalmente, elas se afastavam de algum tipo de comportamento ou de algum padrão, né, de relacionamento que lhes era prejudicial. Hoje, com a luz, né, da evolução das coisas, a gente compreende que a gente tem que estar pronto para isso. Porque aquele padrão de comportamento também gera um tipo de conhecimento e de autoentendimento. Então o orixá dá isso naturalmente para nós. Vocês podem ver que quanto mais velha a pessoa fica no santo, mais ela vai adquirindo esses EOS, porque mais ela se aproxima da espiritualidade e mais ela se afasta do mundo trivial, mundano, né? Ser muito velho de santo e não ter nenhum EO nem sempre é um bom sinal. Porque depois eles vão vir todos de uma vez só, que é quando você tem que abdicar da vida normal e dedicar-se à espiritualidade. Então, recapitulando, o EO verdadeiro é aquele cujo elemento ingerido, né, passa a ser equivalente a um comportamento que você não é mais compatível. Então, o teu organismo para de ser tolerante àquele elemento para que você naturalmente se distancie daquele comportamento, né? A gente tem casos muito claros de pessoas que, por exemplo, de uma hora para outra param de conseguir comer alguma coisa e daí não conseguem mais beber. E aí, naturalmente, elas se afastam do bar, né? Isso é muito fácil de entender. Mas quando você pega, por exemplo, uma pessoa que não pode comer determinado tipo de vegetal e naturalmente ela começa a não comer mais isso, né? E aí o relacionamento que ela tem com os seus familiares muda, a percepção do neófito, né, do iniciado é um pouco mais difícil, mas com o tempo a gente vai pegando a manha. Então eu vejo muitas pessoas se queixarem, né? Ai, pai me tirou tal coisa, a mãe me tirou tal coisa. Isso não é um motivo para a gente ficar irritado, isso é um motivo para a gente ficar muito agradecido. Significa que a gente alcançou um determinado padrão de elevação espiritual e de entendimento e comunhão com o sagrado, de forma que alguma coisa do mundano já não é mais permitido ou compatível. E aí, naturalmente, o seu corpo se torna incompatível com algum elemento que era residual e naturalmente aproximava você daquele comportamento que não é mais devido à pessoa no momento em que está conforme a sua evolução espiritual.